Milhares e milhares de anos, quando Deus não havia ainda pensado em criar os homens à sua imagem e semelhança, povoavam o planeta seres misteriosos, dotados de extremos poderes. Naquele mundo distante, podiam voar pelos ares em velocidades e distâncias espantosas, mergulhar nas profundezas dos oceanos, se embrenhar pelas regiões geladas, deslizar pelas fissuras das grotas e rochedos, ou então permanecer estáticos por tempo indeterminado. Podiam se confundir com o fogo, com os feixes de luz, sons estridentes, nuvens de pó, ou até mesmo se apresentar como seres invisíveis, perceptíveis apenas para seus semelhantes. Alguns possuíam várias cabeças, asas e caudas, múltiplos olhos, centenas de orelhas, pés, mãos e braços, chifres, milhares de dentes, garras e cartilagens. Outros eram cobertos de escamas, penas, pelos, tentáculos e toda sorte de protuberâncias. Mas todos carregavam em si a síndrome da violência e da destruição, necessárias à sua sobrevivência na Terra. Não se pode precisar um momento em que esses seres malignos misteriosamente desapareceram do planeta e migraram para pontos diversos do universo. Muitos cientistas se desnortearam tentando decifrá-los. Na falta de uma classificação cientificamente comprovada, foram genericamente designados como monstros ou seres esquecidos de Deus.
Os antigos monstros permaneceram por longo tempo esquecidos, mas sabe-se hoje que eles nunca desapareceram por completo do planeta. Inicialmente, se manifestaram no imaginário dos primeiros humanos que os sucederam na Terra, assombrando-os em seus sonhos e pesadelos. Foram registrados em grutas, cavernas, totens, documentos históricos e livros antigos, se inserindo na própria história da civilização humana. Com o tempo, ampliaram a conotação do bem e do mal e passaram a ilustrar lendas e histórias impossíveis, novelas, quadrinhos, seriados e contos de fadas. Chapeuzinho, vai à casa da vovó entregar esta cestinha. São doces, bolos e frutas. A vovó está doente. Vou correndo, mamãezinha. Vovó vai ficar contente. Mas olha aqui, minha filha. Vai pela estrada do rio. O caminho da floresta é muito longo, sombrio. E os caçadores disseram ontem às nossas vizinhas que o lobo mau anda lá devorando as criancinhas. Não se assuste, mamãezinha. Seguirei o seu conselho. Adeus. Adeus, minha filha. Vai, Chapeuzinho Vermelho.
sou o Chapeuzinho Vermelho, por mais que eu esteja vestido com o Chapeuzinho Vermelho. Então, quem sou eu? Eu sou apenas um entrevistador. Um entrevistador que adora perguntas instigantes e que gosta de ver os seus convidados pensando. E na noite de hoje nós vamos conversar sobre a relação entre o homem e o animal. Eu vou apresentar 3 frases para os meus convidados. E eles irão me dizer qual delas é falsa, qual é verdadeira e por quê. Por que chegaram a essa conclusão. E vale lembrar que essa nossa entrevista será interativa. Todos aqui presentes, se quiserem participar, é claro, terão acesso a fichas na saída do teatro, onde poderão comentar sobre as mesmas frases debatidas essa noite. E agora, neste momento, eu gostaria de convidar os 4 entrevistados. Por favor, entrem, sejam bem-vindos! Lembrando que esses lobos também não são os lobos do Chapeuzinho Vermelho. Podemos começar? Frase número 1. O homem é o lobo do homem. Frase número 2. O lobo é o homem do lobo. 3. O lobo é o lobo do homem. Eu quero falar. Eu não estou entendendo nada. Nada. Será que eu escutei bem? Esta frase o homem é o lobo do homem. É pra rir ou é pra chorar? É pra chorar! É pra chorar! Essa frase, o homem é o lobo do homem, é uma frase muito triste, porque ela apresenta uma visão negativa do lobo. Ela vem acompanhando o homem em toda a sua história. E ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás, em Roma, por Plauto. Plauto, homem do teatro! Sim, Plauto escreveu esta frase em latim, Homo homini lupus, querendo dizer que não se podia confiar no homem. Olha isto. Agora eu estou entendendo. O lobo nesta frase está sendo usado de uma maneira extremamente negativa. Eu estou ficando indignado. Eu também estou indignado. Não sei nem se eu devo continuar neste programa. Mas como? Olha, isto aqui está me parecendo uma armadilha. Armadilha? Um jogo, eu digo mais. É um jogo perverso de comparação entre o homem e o lobo. Isso para dizer, repito, não se pode confiar no homem. Agora você tocou no ponto. Será que nos tempos atuais, com tantos avanços sociais e tecnológicos, o homem não estaria mais civilizado? Ou ainda não podemos confiar no homem? Confiar no homem. Como eu estava dizendo, a frase "o homem é o lobo do homem" é uma frase muito antiga. E no século XVIII, Thomas Hobbes, o filósofo, Thomas Hobbes também usou a frase para dizer que o homem não passa de um selvagem. Um selvagem que, para viver em sociedade, precisa de leis. Leis cada vez mais duras, pois sem leis ele vai matar, roubar, Explodir, violentar, corromper. E hoje? Alguém aí acha que hoje mudou alguma coisa? isso, hoje mudou alguma coisa? Não mudou nada. Mas eu quero retomar o tema desta discussão. Ótimo! A relação entre o homem e o animal. A relação entre o homem e o animal. Qual é o sentido de se comparar hoje o homem com o lobo? Isso é ridículo. Ninguém aqui nunca viu um lobo. Alguém aqui já viu um lobo? Você já viu um lobo? Ninguém conhece a lobo. Não, me diga. Como é que você compara o homem com um animal que você nem conhece? Hoje, nesta era tecnológica, os olhos do lobo são o quê? O quê? São as câmeras de vigilância espalhadas pela cidade. E as orelhas do lobo? O que é que são as orelhas? São os rastreadores via satélite. E os dentes? O que é que são os dentes dos lobos? São os mísseis, as metralhadoras, a bomba nuclear, a bala perdida! Que horror! Eu ainda prefiro a velocidade dos animais. Mas será que a imagem do lobo só pode ser associada à violência, à ferocidade? Velocidade? Não. Vejamos um outro exemplo. Freud. Sigmund Freud, um psicanalista que todo mundo conhece. Freud usou a imagem do lobo para falar
do medo da castração. Isso por causa daquele paciente dele. O paciente, eu conheço este caso. Conte! O paciente de Freud sonhou com 5 lobos brancos em cima de uma árvore, encarando ele, mostrando para ele seus dentes afiados. E o paciente de Freud ficou paralisado, morrendo de medo. Natural, não é mesmo? E foi este medo de ser devorado pelos lobos que Freud associou ao medo da castração do pênis. Ah, esse é o famoso caso, o homem dos lobos. O homem dos lobos. E vale lembrar também que toda essa história aqui hoje tem uma explicação, ora. Qual é? É a necessidade do homem em utilizar símbolos, claro. E neste caso de Freud, os lobos em cima da árvore são o quê? O quê? Ora, são símbolo da repressão sexual. Repressão sexual. Foi o que Freud disse. Isso, um símbolo. Símbolo. O lobo, como símbolo. Símbolo. Isso é patético. É patético. Eu insisto em dizer que o homem não conhece nem os lobos e nem qualquer animal. E os próprios animais dos dias de hoje se tornaram brinquedos. O lobo de ontem é o cachorrinho. Eles frequentam cabeleireiros, usam sapatinhos, lacinhos, são chamados de pipi, totó, biru. Eu tenho uma que chama bombom. Ora, viram? Ele tem uma que chama bombom. E com certeza a sua bombom dorme em uma almofadinha, mora em um apartamento. Onde está o animal feroz? Na sua bombom. Onde está? Aliás, o próprio homem se esqueceu que ele também é um animal. E um animal que um dia já teve rabo. E eu diria que para Freud, este rabinho do homem é um símbolo fálico. Claro, símbolo válido. Símbolo. Que símbolo? Que símbolo? O rabo do homem já foi real. Já foi real? Podemos comprovar. Fazendo um teste aqui. Um teste? Eu me recuso a fazer teste. Bem, essa questão do rabo nos parece muito polêmica, mas vale lembrar que podemos concordar ou discordar da opinião de nossos entrevistados, pois é justamente essa diversidade de opiniões que deixa a nossa entrevista mais rica. E por que não experimentar? Não é mesmo? Por favor, continue. Muito bem. Vamos fazer o nosso teste. Coloquem a mão na base de sua coluna vertebral. Vamos. Experimentem. Podem experimentar. Esse ossinho na base da coluna é um lembrete de que um dia o homem já teve rabo. Já teve rabo. Todos nós aqui já tivemos um rabo, não é mesmo? Aliás, tem muitos que até hoje ainda tem o rabo preso, né? E tem muitos que vão sair daqui hoje com o rabinho entre as pernas. Eles estão gostando deste assunto. Mas nós podemos associar o rabo à evolução do homem, não seria isso? Claro, no processo evolutivo, enquanto o homem foi ficando em pé, esse rabo foi só encolhendo, diminuindo, perdendo a sua função. Agora eu concordo com você, meu caro. Um dia o homem já teve rabo. E um dia também o homem já caçou para comer. Como os lobos, nas matas, florestas. Mas que florestas? Que florestas? Hoje o homem caça no hipermercado, na internet, no software, no Macintosh. Não existem mais matas. A realidade hoje é virtual. A tecnologia faz o que quer. É isso! A tecnologia faz o que quer! A tecnologia faz o que quer. E hoje ela utiliza dos símbolos no cinema. É o que vemos nos filmes de monstro, vampiro, Drácula, bolha assassina. Lobisomem? O lobisomem, claro, o lobisomem. De dia o homem, de noite o lobo, claro, o lobisomem. Vale lembrar também, eles são todos versões tecnológicas do lobo. Ótimo! Versões tecnológicas do lobo! Exatamente. Na verdade, os homens sempre foram comparados aos animais. Vejam bem, forte como um touro, esperto como uma raposa, teimoso como um jumento. Ora, são comparações equivocadas. Claro, porque se eu chamar você de burro, seu burro, jumento, você não vai gostar, vai se ofender. Você pode até querer me bater. Pode querer te espancar. Mas quem é que disse que o burro é burro? Quem disse que o burro é burro? Realmente, quem disse que o burro é burro? Ora, não, o burro não é burro.
inteligente. Veja, ele sabe muito bem resolver os seus problemas de burro. É como no caso das mulheres, que sempre são chamadas de vaca, piranha, cadela, galinha, porca, cobra venenosa, sempre visões depreciativas dos animais. Mas vamos voltar aos lobos. Quem aqui não conhece? Eu adoro a história da Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau. Eu conheço essa história. The Little Red Riding Hood. Essa. Conheço duas versões. Em uma versão, o lobo mata a vovó e depois oferece a Chapeuzinho Vermelho o sangue e a carne da sua própria avó. Essa versão é horrível. Um absurdo. E na outra versão, a mais conhecida de todos, o lobo come a vovozinha, depois come a Chapeuzinho Vermelho, e todo mundo pensa, como o lobo é mau! Como o lobo é mau! O lobo é mau! Ora, eu fico muito nervoso com essa história, tão nervoso que eu não sei nem o que eu seria capaz de fazer! Ora, acalme-se. Vale lembrar, isso é apenas um conto de fadas. Um conto de fadas. Isso, um conto de fadas. Sim, um conto de fadas extremamente cruel. Porque a história continua. Depois que o lobo come a vovó e a Chapeuzinho Vermelho, aparece um caçador. Ninguém sabe de onde. Ele pega uma faca, abre a barriga do lobo de cima a baixo, tira a vovó e a Chapeuzinho Vermelho de lá, enche a barriga do lobo com pedras, e atira o lobo no rio. Isso mesmo! E a ideia das pedras foi da Chapeuzinho Vermelho! Da Chapeuzinho Vermelho, ela já tinha sido salva, mas que se vingar e completou o serviço. Ela foi a mandante do crime. Uma história muito triste! E é claro que o lobo morreu afogado. E os três comemoraram a morte do lobo, these motherfuckers! E provavelmente, quando ela chegou em casa, contou vantagens para a família, que deve ter se orgulhado muito da coragem da filha. Claro, mamãe, hoje eu matei um lobo! Cretinos, motherfuckers! E ainda menos eles que pensam que o caçador é um bonzinho, um personagem simpático da história. E o lobo? O lobo é o quê? O vilão! O vilão que precisava ser castigado. Claro, o vilão, um símbolo da maldade humana. Apenas um símbolo e não um lobo de verdade. Mas então, se o lobo não é um lobo de verdade, mas ocupa o lugar do homem, então o homem é o grande vilão dessa história. E a Chapeuzinho Vermelho é uma criança precocemente perversa. Fadas, isso é um conto de fadas, ora. Esse conto de fadas, ela simbolicamente amadureceu, ora. Apenas tem uma solução para o seu problema. Claro, uma solução para o seu problema. É uma solução para o seu problema. Ora! Acordem! A Chapeuzinho Vermelho mandou matar. Não mandou? Mandou. Ora, quem morreu foi o lobo. A vovozinha foi salva. E a Chapeuzinho também. Então, quem são os vilões dessa história? Hein? Ora, vamos pensar como lobos! Lobos! Quem são os vilões dessa história? Quem são? Meus queridos convidados, entre heróis e vilões, como ficamos? Ora, chega! Antes que os ânimos se alterem, convém lembrar que isso é apenas uma entrevista. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço imensamente a brilhante participação dos meus convidados e aproveito para lembrar a todos o tema da nossa próxima entrevista. Monstros. Eles existem? Ou são apenas frutos da nossa imaginação?
Eis que um dia os antigos monstros misteriosamente retornaram à terra que outrora haviam ocupado e se espantaram ao encontrar novos habitantes se deslocando sobre a superfície do planeta. De início, se instalaram nas florestas. Depois se aproximaram das cidades, ocupando ruínas e lugares sombrios. Sorrateiramente se infiltraram, disseminando o mal e todas as formas de violência, crueldade e morte. Enfeitiçados pela própria maldade, os humanos massacraram cidades, profanaram templos sagrados, destruíram a natureza, contaminaram as águas e os alimentos, envenenaram pássaros e peixes, extinguiram animais, mentiram, torturaram, estupraram, roubaram, queimaram, construíram armas mortais, disseminaram vírus, inventaram novas doenças, aniquilaram o que deveria ser preservado, brincaram de guerrear como se fossem crianças, inconsequentes, e todos se divertiram muito com tanta adrenalina e tanta emoção. A barbárie se instalou, contaminando a todos como uma praga pestilenta. O mundo se transformou num parque de diversões macabro e irreversível. A destruição se acelerou de forma vertiginosa. Os cabalistas previram a extinção do planeta num prazo de 7 dias e 7 noites, mas ninguém lhes deu qualquer atenção.
sexto dia, algo de extraordinário aconteceu. 3 pastores perdidos no deserto avistaram no céu uma grande estrela vermelha no formato de uma bola de fogo de brilho intenso e proporções assustadoras. Aldebaran, gritaram os 3, 50 vezes maior do que o Sol. Aldebaran era a estrela conhecida como a guardiã de todo o universo, o Aleph, o início de tudo. Usando de seus poderes absolutos, Aldebaran lentamente se deslocou em direção à Terra. No seu percurso, perpassava por todas as galáxias do universo. À medida que se aproximava do planeta Terra, crescia rapidamente e tomava formas mutantes. Ou era um anjo exterminador com asas incandescentes, envolto em uma cortina de fumaça, ou era um monstro enorme, de garras ameaçadoras cuspindo fogo por todos os cantos. Sua primeira missão foi resgatar do planeta 7 obras de arte irrefutáveis, 7 feitos e pensamentos que transformaram a história da humanidade, 7 amostras dos 4 elementos da natureza: água, terra, fogo e ar, 7 exemplares do mundo animal, 7 do mundo vegetal, 7 do mundo mineral, 7 sentimentos e valores que seriam resguardados para sempre. E 7 homens e 7 mulheres justos que integraram a caravana dos eleitos e foram transportados para outras galáxias, rumo à criação de um novo mundo. Após o resgate, o planeta Terra foi coberto por uma poeira vermelha, fina e luminosa, e tudo começou a escurecer como se fosse noite. Já não havia qualquer vestígio de vida no planeta. Tudo se dissolveu, transformando-se em cinzas e se dispersou no infinito. Passada a grande catástrofe, o universo recuperou sua calma essencial e seu imenso e misterioso silêncio. Um novo mundo renascia, como uma estrela luminosa brilhando nos confins do universo. De vez em quando, os antigos humanos sonhavam nostálgicos com sua terra natal para sempre extinta. Então choravam, sofriam e se lamentavam. Com o tempo, esta nostalgia foi se diluindo, até se dissolver totalmente, eliminando do novo mundo qualquer lembrança do antigo planeta